Fala, Lênis. Vamos lá. Tem uma pergunta aqui também do professor Lobão. Ele falou o seguinte: eu queria saber se vocês acham que as redes sociais estão levando os seguidores das religiões para o extremismo e como combater isso. Vamos falar um de cada vez? Não? Senão eu vou de novo. Eu acho que é muito relativo isso, né? Você acreditar as redes sociais a culpa pelo radicalismo não tem a ver, não. O meio, eu acho que ele é neutro. Eu acho que as pessoas é que fazem o uso devido ou indevido de uma determinada coisa. Você não pode culpar. Se você está andando na rua, você tem pessoas falando de todo tipo de coisa. Então você passa na rua, tem gente falando coisa errada, você fala, não, vamos proibir as pessoas de saírem das ruas. Não dá para fazer isso, né? Eu acho que a gente tem que se educar. Como dizia Nietzsche, né, esses comportamentos, Nietzsche falava humano demasiado humano, né? Então os vícios, né, esse lado ruim é de natureza humana. Em todos os grupos humanos haverá sempre uma parcela daqueles que vão cometer esse tipo de coisa, e não é por causa disso que você vai calar a boca de todos, né? Então eu acho que se alguém que se sente mal, se sente vilipendiado, você já tem as leis que te protegem e que você pode processar a pessoa que te ofendeu e coisa e tal. Não precisa restringir a rede. Essa é a minha visão, né? Minha visão pessoal, inclusive. Não, estou falando como Mahesh, não como o movimento Hare Krishna. Estou falando da minha opinião pessoal sobre esse assunto. Pode falar, pastor. Pode falar. Os mais velhos. Não, eu falo depois, eu tenho algo a falar, mas eu Pode quero... falar, pastor. Deixa que eu deixo. Então eu vou falar. Eu acho... Ou você? Vai. Na minha Vai opinião, que eu vou. Eu concordo com o que o Mahesh disse, né? Eu acho que acaba não influenciando. Porém, por um outro lado, eu acho que deixa uma semente, né? Porque, por exemplo, dentro dessa questão, da questão religiosa, a gente sempre brinca. O pai Google, né? Fala assim, o pai Google. Porque às vezes você passa um ensinamento para um filho, né? Para uma filha, e aí você diz para ele, né? Da forma que você aprendeu. Falou da Selmi, né? Da minha mãe de santo, minha professora. Uhum. Eu vou passar igual no qual ela me ensinou, ou eu vou resumir aquilo dentro daquilo que eu acho correto e vou passar para ele. Se ele for dentro de uma rede social dessa, né? Que tem vários grupos hoje dentro dessa questão religiosa, né? Por exemplo, em Guarulhos mesmo tem umbandistas de Guarulhos, tem umbandista, tem um monte de grupos de orações e tal, e cada um tem uma visão diferente dessa questão religiosa. E se a pessoa for uma pessoa fraca, eu acho que ela acaba se influenciando sim por essa questão das redes sociais. E aí acaba levando sim ao extremismo, porque nem sempre tem coisas boas, né? Às vezes tem coisas boas, mas também tem muita coisa ruim. E aí, de repente, um grupo, né, talvez ela sozinha ela não consiga ter essa visão, mas aí 2 ou 3 começa ali o murmurinho, aí acaba chegando a um extremismo, né? Onde é o meu terreiro hoje, eu tenho, olhando de frente para a rua, do meu lado esquerdo eu tenho 3 igrejas evangélicas, e do meu lado direito eu tenho uma. Assim, só saindo um pouquinho desse assunto, eu acredito que a nossa existência como banda, ela tem o quê espiritual, né? Na minha opinião, religião é uma coisa, a espiritualidade é outra. 2 situações. Uma, que foi quando nós fomos tocar ali do lado de Itaquera, numa festa que era de uma associação de bairro, que tava o Catinguelê, tava o nosso camarim e o camarim deles do lado. Eu acho que eu não tava. Tava? Lógico que você tava. Você tá em todas. Quem não tá sou eu. Tava, você tava. E aí nós estávamos fazendo a passagem de som no palco, e aí vocês já estavam trocados, e eu tava fazendo ali a passagem de som, desci para eu me trocar,
o evangélico doido subiu lá e queria agredir o pastor, lembra disso? Ah, agora lembrei. Lembra disso? Nossa, faz tanto tempo isso, Foi eu bom, lembro hein? vagamente. Pena que eu não Sim. tava. Então, aí é que tá. Me agrediu, Eu tinha acabado de descer do acredito palco que- para me trocar. Se eu tivesse lá, ia ser o soco da paz que eu tava falando para ele, né? Porque assim, às vezes também você não tem sangue de barata, né? Mas enfim, não é a questão, a gente tá falando de paz, enfim. E aí, um belo dia, aquelas cestas, Sim. lembra? Né? Sim. O Rabino nos ajudou com uma doação de algumas cestas lá. E aí conseguimos ajudar várias famílias. Isso foi muito importante. Foi Sim. muito legal isso daí. E aí Foi conseguimos muito legal. ajudar várias famílias, foi bem na época da pandemia. E aí Durante a pandemia. estavam sobrando algumas, né? Aí eu falei, caramba, e agora? O que eu vou fazer? E eu tava indo pro terreiro da aula de atabaque. E aí, coincidiu eu parar o carro bem na frente da igreja, né? Da igreja evangélica. Aí eu desci do carro, falou, ô, pastor, tudo bem? Ele tava no culto, né? Falou, meu irmão. Falei, posso, né? Aí ele entregou o microfone para uma moça lá, acredito ser a esposa dele. Falei, pastor, é assim, ó, deixa eu te falar uma coisa. Tô com umas cestas ali que a gente ganhou, mas graças a Deus está sobrando. E assim, a gente não sabe a validade dos produtos dentro, né? Então a gente precisa distribuir e tal. Aí falou, mentira. Eu falei, sério, se eu quiser, né? Aí ele chamou um outro pastor lá e falou assim, o que a gente estava falando agora? Da irmã fulano de tal lá. Aí ele falou, que ela tá passando por uma dificuldade e tal. Falou, o nosso irmão aqui, ele é o responsável pelo centro aqui de Umbanda aqui, ele tá com umas cestas ali. Aí deu glória a Deus e tudo mais. Então eu acho que isso também é uma questão. né? Durante a pandemia, o Rabino recebeu um monte de caixa de... Eu recebi, não. Fizemos uma campanha nas nossas redes sociais, Sinagoga Sem Fronteiras, porque quando começou o Covid, o pessoal começou a falar se era castigo de Deus, se era castigo do diabo, do capiroto e não sei o quê. Eu falei, mano, quando Moisés viu Deus fazendo epidemia com o povo, Moisés não ficou procurando quem era o culpado. Ele falou para o irmão dele, Arão, pega o incenso, vai lá e para essa epidemia. Não, mas foi Deus que mandou. Não importa. Vai e para a epidemia. E ele parou a epidemia. Então eu pensei na época, eu falei, qual que deve ser a minha posição como líder religioso agora? Procurar se estava previsto, não estava previsto. Eu falei, não. Aí eu lancei uma campanha de cestas de alimentos e aí fazia apelos no YouTube, no Facebook, no Instagram. E foram, sei lá, dezenas de milhares de cestas de alimentos que a gente distribuía para o pessoal da periferia, indígenas, acho que chegou também para sua comunidade, cristãos, também, imigrantes Ele sírios. chamou o pessoal, É. eu fui lá, peguei várias cestas com ele. Não tinha onde botar tanta cesta, daí ele chamou a gente. Não cabia, era lindo. E isso foi uma coisa muito bonita, porque foi o trabalho através da internet, justamente, respondendo essa questão. Foi um trabalho através da internet, por isso que eu falei porque é que bom não, pro que eu não pessoal só entender. recebi, mas Mas é bom para o pessoal entender legal, que o Pai Torres, ele tem um trabalho social ali aonde ele trabalha ali, ele ajuda a população, né? O Rabino faz a mesma coisa. Eu tenho uma ONG que distribui comida para pessoas em situação de rua, que é o Food for Life. Eles vão na Cracolândia, Programa Marreche. Alimentos para a Vida São Paulo, né? bonito. Pode falar, quem quiser ajudar também é só procurar lá, Alimentos para a Vida São Paulo, né? E aí o Rabino falou, olha, eu tô com um monte de cesta aqui, a gente pegou, e quer dizer, ninguém importa que religião que é para ajudar a gente que gosta de gente, sabe? Nós gostamos de gente, de pessoa, e ajudamos quem ajuda a ajudar. Tá entendendo? E a fome é igual para todo É mundo, igual pra todo não mundo. importa se a pessoa é católico, se é um Exatamente. E aí, bandista, pra- judeu, exatamente. fome é igual. Para finalizar, e aí eles foram, né? Subiram lá no terreiro, pegaram 4 cestas, cada um trouxe 2. E às vezes eu conto isso lá no terreiro e as pessoas ficam assim, olhando, né? Falam assim, como pode isso, né? Na inauguração do meu terreiro, o pastor não estava nem o Rabino, mas o Marreche foi o Júlio, foi um outro pastor, amigo meu, pastor Fernando. E aí eu fiz questão com que cada um deles falasse um pouco, né? Se apresentasse. E quando o pastor Fernando... Você lembra dele, né? Da 4ª Igreja Presbiteriana.
Aí ele falou assim, eu saúdo a todos com a paz de Cristo. E todo mundo respondeu. Depois ficou todo mundo, tipo, o que esse cara tá fazendo aqui dentro, né? Eu falei pra ele, olha, eu não sei te dizer como vai ser a dinâmica, né? Porque minha mãe de santo, meu avô de santo, que iam me entregar a casa, né? Mas eu acredito que vai ter incorporação e tal. Antes disso, você sai por aqui, porque eu sei que você não acredita em nada disso, tá tudo certo, ok, né? E assim ele fez. Então isso foi bem legal, né? E aí as pessoas sabem dessa questão da banda. Aí, em cima do que o Mahesh falou anteontem mesmo, uma moça, através da página, né, ela pediu uma ajuda, que estava com uma dificuldade lá e tal. E aí uma das minhas filhas de santo acabou se compadecendo daquilo. E ela colocou no grupo, e ontem nós tivemos trabalho de esquerda, ontem, né? E aí o pessoal juntou e acho que deu 2 cestas, tá lá, a gente vai mandar de Uber para ela, entendeu? E assim a gente vai ajudando as pessoas. Então acredito que, respondendo, né, as redes sociais, elas ajudam, né, e atrapalham também, mas acredito que atrapalha aquele que quer ser atrapalhado. Né? Peraí, eu tô sofrendo linchamento, esses dias estou sofrendo linchamento na internet. Por quê? Por quê? E justamente um linchamento com um conteúdo religioso muito forte. Coisa que eu nunca recebi na vida. O que aconteceu? O que aconteceu? Eu me divorciei da minha ex-esposa. E depois, tudo feito, tudo certo, documento de divórcio pela religião e tudo mais, eu tive a grande felicidade de me aproximar de uma pessoa que eu conhecia, mas que havia uma distância, até porque, primeiro, eu era casado, e segundo, que eu nunca imaginei que ela podia olhar pra mim e vice-versa. Realmente, é uma pessoa que eu dei aula quando ela tinha 10 anos de idade. Ela tá rindo aqui, tá rindo alto, e ela tá exatamente aqui. E eu anunciei a minha nova relação. E, de repente, eu comecei a ser chamado de adúltero, de uma forma, assim, agressivíssima, violenta. Comecei a ser chamado de uma série de coisas, de rabino falso, porque você adulterou e etc e tal. E olhando os discursos das pessoas, eu fiquei, assim, muito surpreso e bastante assustado. Eu falei, por que adúltero? Eu não tô entendendo. De onde é que você tá tirando isso? Resposta, porque, de acordo com a Bíblia, é proibido se divorciar. E você é um líder religioso. Aí eu falei, meu Deus do céu, então vamos lá. Eu sou judeu, não sou cristão. O que você está dizendo é uma leitura cristã de uma passagem bíblica das escrituras hebraicas. E então eu fiz um vídeo no YouTube tratando muito bem desse assunto, inclusive é um assunto muito polêmico, a questão do divórcio aqui no Brasil. Eu compreendo a importância de sim buscar preservar os casais, buscar preservar os casamentos, mas ao mesmo tempo é uma questão que está em muita crise, tem muita gente sofrendo, e muita gente ficou muito curiosa e começou a procurar o que o judaísmo tinha a dizer sobre isso. Hoje eu acordei 6 da manhã e eu fui responder, eu passei até chegar aqui de carro, eu fiquei respondendo mensagens no Instagram e no Facebook. E graças a Deus, mas assim, com muito suor mesmo, que eu comecei a fazer as pessoas compreenderem que eu sou judeu e que existe uma perspectiva muito diferente no judaísmo a respeito do que é o divórcio. Agora, eu tô falando assim, são dias em que eu e a Lady Lau é o nome dela na internet, ela é cantora também, a gente vai ter nova integrante na banda, viu? Em breve, sim. E também é influenciadora e etc. E a gente tá tomando, assim, bastante pedrada, linchamento mesmo, inquisição online, e com discurso religioso. Agora, existe a possibilidade de estancar isso? Existe. Eu tô ficando muito feliz, porque eu tô vendo que, felizmente, isso é incrível, pelo menos o público que acessa a minha página, mesmo as pessoas que atacaram, começaram a ouvir o que eu tava falando. Ou seja, se a gente tiver a postura correta e a gente tiver segurança no que a gente está falando e conhecimento, a gente pode ir até mesmo contra uma maré dessas. Mas vou dizer para vocês, eu não desejo para ninguém o linchamento virtual. O negócio é difícil e é feio. É feio, pode destruir a vida de uma pessoa.